do impacto direto sobre a resposta imune, você tem ainda toxinas, né, associadas à uremia, deficiências nutricionais, perdas proteicas, enzimas nefróticas, que tem perda também de imunoglobulina. Então, tem outros mecanismos indiretos que vão também influenciar na resposta imune dessa população. E sem contar os pacientes que estão, né, em programas de diálise, né, tanto hemodiálise quanto peritoneal, que também vão tem perda na integridade dessa barreira mecânica e imune, além de uma exposição mais alta a serviços de saúde, que também aumenta o risco de exposição a agentes infecciosos, né? Então, a gente tem aqui isso aqui só para ilustrar, na verdade, né, mostrando aqui como você vai ter no paciente nefropata, né, alterações que vão desde da capacidade aqui do sistema fagocitário, né, que vão alterar tanto mobilidade quanto neutralização dos agentes, aumentando o risco de infecções bacterianas, como também a questão da própria apresentação de antígeno, né, antes até da própria ativação, né? Então, você também vai ter alteração de função em linfócitos T, linfócitos B, alteração na produção de anticorpos, alteração na longevidade dessas células, né? Então, isso vai aumentar o risco de doenças bacterianas, virais, e também vai alterar a resposta vacinal, né, como a gente estava comentando. Aqui, para ilustrar um pouco desse problema, né, a gente, até uns anos atrás, o principal exemplo era a vacina de hepatite B, né, que era para a qual a gente tinha o maior número de estudos em pacientes nefropatas. E eu acho que tem um microfone aberto, aí se alguém puder dar uma olhada que o áudio está aqui. Eu acho que é o da Camila. Camila, não sei se o áudio está aberto aí. Obrigado, já parou Valeu. aqui. Mas, enfim, então agora com a Covid, né, a gente acabou esmiuçando muito mais essa questão da resposta imune à Covid. Então, assim, tem uma profusão de trabalhos mostrando esse impacto da doença renal nessa resposta, né? E esse aqui é um trabalho que saiu agora em janeiro ainda, e saiu em abril, mas ainda com 2 doses só, né? Mas mostrando aqui a resposta nos controles, né? E é interessante esse trabalho porque ele compara controles com pacientes com doença renal, pacientes já em diálise e transplantados, né? E ele também aferiu as 3 principais mecanismos que a gente tem para verificar a imunogenicidade. Então, seria a soroconversão para anticorpo de ligação, os anticorpos neutralizantes e a resposta celular, né? A gente vê, então, que para os pacientes com doença renal e os pacientes em diálise, a resposta de soroconversão e de produção de anticorpo neutralizante, ela ainda é preservada em relação aos pacientes, aos controles saudáveis, né? Nos pacientes transplantados, né, esse problema é muito mais dramático. A gente já vê uma queda acentuada aqui na soroconversão, né, 57% só na comparação. 2 que soroconverteram, né, 80% só tinham o anticorpo neutralizante, que é o que está melhor relacionado com proteção, né? Então, assim, isso é um pouco do que justifica o esquema diferente para essa população. Então, os imunodeprimidos, né, os pacientes transplantados de imunossupressor, eles fazem um esquema com 3 doses. Então, essa avaliação aqui foi feita com 2 doses. E foram esses resultados iniciais nessa população com 2 doses que já fez com que a gente aumentasse o número de doses no esquema primário. E a notícia ruim é que para todos eles, né, já para os pacientes com doença renal mesmo, ainda sem diálise, sem o transplante, né, você já tem uma queda na resposta celular, né, já tem um comprometimento da resposta celular, vai ficando mais grave também à medida que agrava a lesão renal. Mas, de uma maneira geral, esses pacientes têm uma resposta celular assim, bem inferior, né, estatisticamente inferior ao paciente rígido. E o que a gente tem visto, por exemplo, agora já nessa etapa da pandemia, né, a vacina protege mal contra a infecção, mas ela retém uma boa proteção contra formas graves, né? Isso muito em função da imunidade celular, que é mantida
né, mesmo com a mudança nas variantes, e que é responsável, então, ela não impede a infecção, mas ela consegue impedir formas graves. Então, para essa população específica, esse efeito já é perdido, né? Você tem uma proteção pior para formas graves também, não só para a infecção, como também para as formas graves, né? Mostrando como é uma população mais que tem uma resposta à vacinação diferente da população rígida, né, saudável. Esse aqui é outro estudo interessante que é importante para ilustrar para a gente, e isso é um problema. Como falei, a gente vem falando para todas as linhas de cuidados, para todas essas especialidades, a gente encontra evidências de que isso é verdadeiro para eles também, né? Aqui, nesse caso específico, é um estudo francês em pacientes que estavam inscritos na fila do transplante, né? Mostrando aqui a cobertura vacinal dessa coorte aí, antes, né? Pacientes já em acompanhamento, já aguardando o transplante, e a cobertura vacinal para algumas vacinas muito baixa, né? A gente vendo aqui proteção para pneumococo em torno de 6% a 5%, 25% aqui para vacinas comuns da infância, né? Vacinas como a tetra, mesmo influenza, né? 50%. Isso melhora a imunidade para algumas vacinas aqui, como sarampo e varicela, mas mesmo para hepatite, né? Essa imunidade ainda era baixa. Então, de uma maneira geral, essa população é subvacinada, mesmo quando comparado em situações como a gente tem hoje, com baixa de cobertura para toda a população. Acho que a Patrícia vai falar um pouco sobre isso mais na frente. E mesmo assim, essa população ainda é menos vacinada do que o restante, né, da população. E aqui também um dado interessante, quando comparado com os dialisados, com os não dialisados, para algumas vacinas, né, os pacientes em diálise tinham coberturas mais altas, como, por exemplo, para hepatites, né, que eu acho que já está mais automatizada essa questão de vacinar o paciente em diálise para hepatite. Então, mesmo para pneumo, você ainda tem aqui também uma melhor cobertura, né? E para algumas outras, não, ao contrário, os pacientes que não estão em diálise, quando as vacinas que são indicadas ali na atenção básica, acabam sendo melhor, a cobertura acaba sendo mais alta entre os que não estão em diálise ainda, né? O que também é um achado comum nessas outras coortes de outras comorbidades, né? O paciente que é acompanhado pela especialidade tende a ter algumas vacinas que são mais indicadas e outras menos, e o paciente que está na atenção primária acaba tendo outras vacinas tendo coberturas mais altas, mas de uma maneira geral é uma população subvacinada, né? Então é uma população que tem um risco mais alto de infecção, tem um benefício mais alto com a vacina, e mesmo assim ela recebe menos vacina do que né, a população geral. Então, além do risco mais alto que a gente tem, quanto mais precoce na evolução da doença renal for essa vacinação, melhor vai ser a resposta imune. Também tem muita evidência sobre isso, né? Vacinas aplicadas antes do transplante ou da imunossupressão vão ter maior efetividade. Então, se o paciente vai ser transplantado, mesmo quando comparado com a vacinação feita muito posterior ao transplante e já após a redução da imunossupressão imediata lá, a resposta ainda é pior, né? Ainda é inferior. Então, quanto mais cedo, assim que for identificada uma doença renal, quanto mais cedo esse paciente é imunizado, melhor vai ser a resposta dele àquela vacinação, né? Maior vai ser a efetividade das vacinas. Então, e especificamente para o paciente que vai entrar ainda em transplante, isso faz uma diferença enorme, né? Ele já está vacinado antes de passar pelo procedimento. E algumas vacinas atenuadas podem ser contraindicadas conforme o grau de imunodepressão, né? Também é uma outra questão. Ainda nesses ajustes que são feitos, né, com relação aos pacientes com essas comorbidades, os nefropatas, né? Então, você vai ter vacinas adicionais que podem ser indicadas pelo maior risco de infecção em relação ao restante da população. Como eu falei, essa questão do risco-benefício para algumas doenças, né? Esse benefício não é tão alto para a população, então você não recomenda aquela vacina para todo mundo de forma indiscriminada, mas para essa população específica o benefício justifica que a gente aplique essas vacinas nele.
E você, eventualmente, pode ter que fazer ajustes também, como a gente viu ali que a resposta nem sempre é o ideal, né? A vacina também tem um comprometimento da resposta. Esse ajuste pode ser feito tanto com aumento na dose do antígeno, como é, por exemplo, no caso da hepatite, né? O aumento do número de doses do esquema, como é o caso da COVID ou do HPV, e, eventualmente, um monitoramento sorológico, né? Para você identificar se houve ou não soroconversão, que é o que a gente faz de rotina, por exemplo, com paciente em diálise, né? E aí, quais seriam as recomendações, então, para essa população? Primeiro, chamar a atenção aqui, esses são os calendários vacinais hoje de rotina, né? Então, aqui só para ilustrar, a gente não vai olhar vacina por vacina aqui, mas aqui, esse de baixo, o calendário do PNI, do Programa Nacional de Imunização, e aqui da Sociedade de Imunização, mostrando todas as faixas etárias, né? Essas vacinas hoje, os calendários vacinais hoje contemplam crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? Aqui também crianças, adolescentes, adultos, idosos, mostrando que a vacina ela é hoje ao longo de todo o ciclo de vida. E a gente ainda tem isso muito arraigado no pediatra, né? O pediatra ele tende a estar mais atento à questão da vacinação. A gente ainda acha que é uma atividade que é utilizada principalmente na infância, né? Então a gente acaba tendo coberturas, as nossas coberturas na infância são baixas hoje, né? Vem caindo desde 2017. As coberturas em adultos e idosos elas são mais baixas ainda, né? Porque a gente ainda não conseguiu transformar isso numa cultura, né, de vacinação ao longo de todo o ciclo da vida. As pessoas acabam dando muita atenção para a vacinação das crianças e a gente, independente das comorbidades ou não, a gente acaba deixando de vacinar adultos e idosos. Então, isso é para lembrar que, independente da doença renal, a gente já tem uma série de vacinas que são recomendadas para as pessoas para aquelas faixas etárias, para qualquer faixa etária, né? Independente de qualquer doença. Então, só isso por si só já justificaria que a gente encaminhasse esses pacientes para vacinação. E, especificamente, então, para o nefropata, né? A gente tem, no Brasil, dos dois principais consensos, assim, que seriam a recomendação do PNI, a recomendação do Ministério da Saúde, né? Que é feita através dos CRIs, do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que tem em todos os estados do país. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um na Fiocruz e um no Rocha Maia. Cada estado tem lá a sua composição. E esses CRIs têm as vacinas específicas para serem aplicadas nos pacientes com alguma comorbidade, né, dentro das indicações previstas, né, nesse centro de referência, especificamente para os pacientes, né, com nefropatia crônica. No manual do CRI recomenda a vacinação de influenza, a pneumo, a varicela zoster e a vacina para hemófilos influenza B. São vacinas que não estariam recomendadas para as pessoas nessa mesma faixa etária, as pessoas que não têm doença renal, mas pelo fato de elas terem doença renal, elas passam a ter essa indicação, então essas vacinas estão disponíveis para elas nos CRIs, né? Aqui, no caso dos pacientes transplantados, transplante de órgão sólido, né? O transplante tem uma outra rotina. Aqui a gente já tem um número maior de vacinas recomendadas, né? Algumas vacinas que não são recomendadas por serem vacinas vivas atenuadas, que apresentam um risco maior para os imunodeprimidos. E você tem algumas vacinas que são recomendadas antes do transplante, né, e não após o transplante, que também é uma oportunidade perdida. Então, se a gente não encaminha esse paciente para a imunização antes, depois a gente não vai conseguir, né, fazer a prevenção adequada dessas doenças. E lembrar que a gente tem também vacinas que são indicadas para os contactantes domiciliares e para os doadores. No caso do transplante renal, faz todo, né, tem uma aplicação direta por conta dos transplantes intervivos. Além das vacinas, lembrar aqui também, como a gente mencionou, nos ajustes que podem ser feitos, né? O exemplo aqui, de novo, da hepatite B, tanto para transplantados aqui de órgãos sólidos quanto para renais crônicos, né, pré ou já em diálise, um esquema diferente com 4 doses, o dobro da dose para a idade. No caso dos pré-diálise, você vai repetir o esquema se ele não for reagente, e no caso dos dialisados, você vai fazer anualmente a sorologia para verificar se mantém, né, o anticorpo, o nível de soroproteção, né, não só a soroconversão, que é a presença do anticorpo,
mas a soroproteção, que é a presença desse anticorpo no nível adequado protetor, né? O outro exemplo que a gente tem é o da Sociedade de Imunização, que ela não se restringe só às vacinas que estão disponíveis no PNI, né, no CRI. Então, são as vacinas que, por exemplo, a gente tem disponíveis na rede privada, no Richa Vacina. E a gente tem ainda algumas outras, né, se acrescenta aí as vacinas conjugadas contra o pneumococo, né, as vacinas contra a hepatite. No caso dos pacientes em uso de drogas imunossupressores, a gente vai ter também as meningocócicas, que são vacinas que não estão disponíveis hoje no PNI para essas indicações, mas que a gente tem essas vacinas, né, há um benefício em utilizá-las e a gente tem elas disponíveis nas clínicas privadas, né? Então, a gente tem, além do calendário específico para o doente renal crônico, a gente vai ter também esse calendário que é para os pacientes que estão em uso de drogas imunossupressoras e o calendário esse que é o dos pacientes transplantados, né? São tanto os candidatos quanto os que já fizeram o transplante de órgão sólido. Então, a gente tem um número, para esses pacientes, um número relativamente grande de vacinas indicadas, né? Por isso também a gente sempre reforça a questão da necessidade do encaminhamento precoce desses pacientes para iniciar o esquema vacinal. Aqui o exemplo também só para ilustrar do CDC, né? Na verdade, todos os países têm essa mesma prática, né, dos calendários específicos para essas populações especiais. O do CDC não é muito diferente do nosso aqui. A vacina de zoster já aparecia para eles, né, porque a vacina inativada, né, a vacina recombinante de zoster já está aprovada lá desde 2017, ela ficou disponível aqui só esse ano, então também é uma novidade, uma vacina que era a vacina anterior atenuada, né, era contraindicada para imunodeprimidos, que era uma população alvo da vacina, e agora a gente já pode também fazer essa recomendação, né, mas como é uma vacina muito recente aqui, ela ainda não aparece nos calendários. E aqui mostrando também como assim o calendário é uma tentativa da gente padronizar, né, dentro da faixa etária ou de uma condição clínica, quais são as vacinas que seriam indicadas para cada pessoa, se enquadrando ali dentro daqueles parâmetros definidos no calendário, né? Ele funciona para a grande maioria das situações, mas em alguns casos a gente precisa também individualizar isso, né? Então, por exemplo, no caso de pacientes que estejam em uso de imunossupressor, o intervalo para que você utilize as vacinas, principalmente as vacinas atenuadas, né, ele vai variar conforme esse grau de imunossupressão. Então, por isso também que, em algumas situações, essa avaliação feita por um médico acaba sendo mais efetiva, né, nessa indicação com segurança dessas vacinas. Então, dependendo do tipo de imunossupressor que o paciente está utilizando, ele vai ter que suspender, vai ter que ser feito com um intervalo maior ou menor. Em geral, um intervalo de 5 meias-vidas é o que se preconiza para que a vacina seja efetiva, né, e que não traga risco para o paciente em uso de imunossupressor, né? Mostrando aqui também como isso é específico, né? Esse aqui é um trabalho também feito com a vacina de Covid. A gente teve vários trabalhos mostrando aqui os grupos, né? O grupo controle, que é o grupo sem imunossupressão, e aqui, dependendo das combinações, né, do micofenolato, prednisolone, enfim, o azatioprino, o tipo de imunossupressão que o paciente viu utilizando, né, a resposta à vacina também variou, né? Então, esse ajuste também, né, do nível de imunossupressão, do tipo de imunossupressão que o paciente recebe, também vai impactar no risco que ele vai ter, tanto de eventos adversos com a vacina, quanto de efetividade, de necessidade para receber aquela vacina, né? Por isso, esse ajuste, principalmente nos pacientes em uso de imunossupressor, acaba sendo um pouco mais complexo. E aí eu queria mostrar rapidamente aqui, mais 5 minutinhos, como é que a gente está propondo, né, a vacinação dentro da linha de cuidado. No caso, especificamente, a primeira linha de cuidado que a gente trabalhou foi com a da hepatologia, DOR,
e a gente fez um ajuste para as necessidades de patologia também, para que aquela execução tivesse de acordo com como a linha de cuidado está estruturada, sabendo que isso aí a gente vai ter que ajustar, né? Isso vai ter que ser ajustado para cada realidade aí de cada unidade, de cada local. Mas, em linhas gerais, né, a mensagem é que a vacinação é parte fundamental do cuidado integral. Então, se a linha de cuidado está se propondo a fornecer um cuidado integral, ela tem que prever a imunização desses pacientes, né? Dentro da linha de cuidado, a gente identificou alguns pontos chaves para a vacinação desses pacientes. Então, primeiro, o encaminhamento, essa avaliação inicial e a programação da imunização e o monitoramento da adesão dos eventos adversos que eventualmente surjam com a imunização. Então, primeiro, o encaminhamento. Lembrar que ele deve ser o mais precoce possível, né? A gente viu ali que tem questões de efetividade da vacinação, quanto mais precoce, de risco, quando você vacina o paciente com ainda também estágios iniciais, o risco de eventos adversos também é mais baixo. E algumas vacinas a gente vai precisar de um tempo maior para completar os esquemas, né? De alguns meses até para completar esse esquema. Então, quanto mais precoce for o encaminhamento do paciente, no momento que ele entra na linha de cuidado, é o ideal que ele seja já imediatamente encaminhado para receber as vacinas que estão indicadas. Nesse encaminhamento é importante você ter o estadiamento da doença, né, para quem estiver fazendo essa avaliação, as drogas que estão em uso, qual a programação desse paciente, se ele vai ser transplantado, se tem já algum horizonte de utilização de imunossupressor, enfim, esse tipo de informação é importante para a programação vacinal também. E pedir que o paciente leve os comprovantes de vacinação, também traga os comprovantes de vacinação para que seja feita essa avaliação de que vacinas ele já recebeu, de que buracos ele tem aí no calendário vacinal dele já original, né? A gente propôs, no caso de patologia, já baseado também no modelo de São Rafael, na Bahia, que o paciente passasse por uma avaliação do infectologista que faria essa avaliação. É um modelo que funciona, por exemplo, nos CRIs, né? Então, quando você encaminha um paciente desse para o CRI, ele é avaliado lá por um médico para ver quais as vacinas que ele deve receber. Mas isso pode ser feito também diretamente para a clínica de vacina, o próprio médico da linha de cuidado pode fazer esse encaminhamento. Enfim, aí acho que cada situação vai ter que, né, encontrar o melhor fluxo para funcionar dentro da unidade e de segmento desses pacientes, né? O mais importante é que o paciente seja encaminhado, né, e que a programação seja feita o mais precoce possível no tratamento dele, né? Nessa avaliação inicial, então, são vistas quais são as vacinas indicadas, é feita a programação dele e o agendamento e encaminhamento para ele receber as vacinas, né? Isso foi pensado no caso do caso da patologia DOR, onde o paciente vai ser avaliado por um infectologista que vai fazer essa indicação, essa programação e vai agendar, então, encaminhar ele. E aí é importante que a estrutura da linha de cuidado, né, participe disso, né? As enfermeiras envolvidas que fazem essa navegação de encaminhamentos e realização de exames, marcação de interconsultas, também acompanhem essa questão do agendamento e do encaminhamento para vacinação. E esse monitoramento, então, da adesão seja feito tanto pelo médico assistente no retorno desse paciente, né, para avaliação na ANEF, se ele compareceu à avaliação inicial, que a equipe de enfermagem também monitore isso, se o paciente está, né, aderindo ao que foi feito. E a gente, então, propôs 2 indicadores, né, no caso da hepatologia, acho que atendem também às outras linhas, que é um indicador de adesão para avaliar a cobertura vacinal no ambulatório. Então, dos pacientes em acompanhamento, quantos foram vacinados, você tem a cobertura vacinal naquela população, e na adesão, né, dos pacientes que foram encaminhados, quantos realmente se vacinaram, né? Quantos completaram os esquemas oportunamente. Então, tem a avaliação de quantos já foram encaminhados e, uma vez encaminhados, eles estão completando os esquemas. E, além disso, a questão dos eventos adversos, né? É importante algum mecanismo de vigilância ativa, principalmente nesses pacientes que podem ter, né, complicações com relação às vacinas, né? Então, a Patrícia falar um pouco mais, a própria equipe do Richer Vacina tem essa proposta de fazer essa vigilância, né?
de acompanhar se os pacientes vacinados desenvolveram algum sintoma, né? Caso desenvolva, é importante que a gente tenha um acompanhamento para investigação e conduta frente ao evento adverso, e, se for o caso, fazer alguma reprogramação com a suspensão da vacina, com a alteração do intervalo, com a mudança do produto que está sendo utilizado, enfim, com a conduta adequada para a vacinação. E aí, um indicador proposto também foi a incidência de eventos adversos, né, que é o número de pacientes com eventos sobre o número total de pacientes vacinados, para a gente ter uma avaliação dessa incidência, lembrando que isso deve ser calculado também, assim como a adesão, né, por grupo, por tipo de HPV e por vacina também, para que a gente possa ter uma avaliação mais clara, né, de como é que está surtindo o efeito aí da proposta. E a minha parte é basicamente isso. Vou interromper aqui agora para a Patrícia, e eu fico aí à disposição no final para perguntas, questões. Patrícia, você quer seguir? No final a gente abre para as perguntas? O que for melhor, se você quiser, então vou seguindo agora. Aproveita o gancho e a gente no final. Eu acho que é melhor, a gente abre Isso. no final para as perguntas. Tá bom. Vou compartilhar aqui minha tela. Não sei se você já consegue acompanhar aí. Já estamos vendo sua tela, sim. Só você botar no modo apresentação. Isso. Agora foi. Já está. Ótimo. Então, gente, antes de tudo, eu queria agradecer ao Dr. Bruno pelo convite, participar dessa sessão científica aqui de vocês. Mais uma linha de cuidado da Reddor interessada em vacina. Isso deixa a gente muito feliz, porque a verdade é essa, né? O paciente precisa se vacinar, e não importa onde, né? O importante é a gente ajudar o desfecho desse paciente e a melhorar a cobertura vacinal. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, para contextualizar um pouco, antes de entrar objetivamente no GC Vacina. Eu queria falar um pouquinho para vocês da questão de cobertura vacinal. Esse slide aqui, por exemplo, ele ainda não entra nesse quesito, mas ele já dá uma ideia para a gente. Esse slide é um slide interessante que foi apresentado pelo Dr. Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e ele fala sobre a percepção de benefícios das vacinas. O interessante aqui é que, porque a vacina, como se fala, né, ela é refém do sucesso dela mesma, né? Porque, como não se vê mais muitas doenças, acredita-se que elas foram erradicadas, mas não é bem assim que acontece, né? Esse slide aqui, o que a gente observa? Com relação à imediata percepção do benefício da vacina ou da terapêutica, do tratamento, quando a gente compara a vacina com o tratamento, a gente observa que quanto mais a gente observa que a relação da percepção do benefício com a vacina é muito baixa, diferente do tratamento, que a percepção do benefício do tratamento é bem grande. Ou seja, a pessoa está com uma dor, ela toma um medicamento e ela tem aquele problema dela solucionado, né? Então, a percepção é imediata. Na vacina, ela não é bem assim, né? Por outro lado, em compensação, quando a gente fala de tamanho de população, a gente percebe que a população, o tamanho da população a ser vacinada é muito maior que a população que vai ser tratada com aquela doença. Quer dizer, a gente, aqui, por exemplo, o câncer de colo de útero, que é acometido pelo HPV. Né? A gente consegue tratar, né? A gente consegue prevenir uma quantidade grande de pessoas
E, contrapartida, o tratamento dessa mulher com câncer de colo de útero você só consegue fazer numa população menor, né? E, por outro lado, invertendo novamente, com relação à aceitação de eventos adversos, né? A aceitação de quem de eventos adversos da vacina, ela é muito restrita, né? Contrapartida, a aceitação dos eventos adversos no tratamento não é questionada, né? Ninguém quer saber de qual é o fabricante, de que país veio, nada disso, né? Então, são esses poréns que também contribuem para uma baixa nas coberturas vacinais que a gente tem observado por aí. Tá? Isso está sendo bem trabalhado, bem tratado por diferentes órgãos, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, CONAS, CONASCENS, estão falando muito sobre isso. Aqui, para falar para vocês sobre a situação do Brasil, a gente tem esse slide, ele mostra dados da OMS, que já demonstram, na verdade, dados da OMS já demonstram a baixa cobertura vacinal no mundo. No Brasil não é diferente, tá? E aí, o que acontece? Esse gráfico também é da Sociedade Brasileira de Imunizações, ele mostra a evolução da cobertura vacinal desde a década de 80. Então, a gente percebe uma ascensão das coberturas vacinais, e naquela época a gente nem tinha tantas vacinas, não tínhamos tantas vacinas como temos hoje, e a cobertura vacinal numa crescente. Ao passo que, ao longo de... O slide não está muito claro aqui, mas quando a gente chega nos anos 90, a gente observa uma estabilidade da cobertura vacinal. Isso vai até 2012. A partir de 2013, a gente percebe uma queda na cobertura vacinal. Isso continua até hoje, principalmente com a pandemia. O que acreditava-se é que aconteceu a pandemia, então as coberturas vacinais caíram drasticamente. Isso não é verdade. As coberturas vacinais vêm caindo já desde 2013, e isso é muito grave. Tá? Esse slide aqui, eu peguei alguns exemplos de cobertura vacinal de algumas doenças específicas, não vou falar de todas, obviamente, mas aqui no caso do sarampo. Esse slide, ele mostra o declínio da cobertura vacinal do sarampo desde 2005. Aqui, só para vocês terem uma ideia, 2005, 2009, 2013 até 2017. Quanto mais colorido está o mapa, menor a cobertura vacinal. Não sei se alguém está querendo falar. Então, isso é uma situação preocupante. E esses dados, você observa em 2017 a cobertura vacinal muito baixa, menor que 70% em várias regiões, e pior ainda nos dias de hoje, pós-pandemia. Aqui, com relação à cobertura vacinal de HPV, queda significativa com redução de mais 76% na vacinação contra HPV. Esse aqui foi um trabalho feito por um grupo da doutora Tessa, em Minas, que eles trabalharam com clusters, e eles perceberam as regiões onde a cobertura vacinal caiu mais drasticamente. Esses dados são bem bacanas, o artigo, depois, se alguém que tiver interesse, eu posso compartilhar. Aqui, isso, lembrando, que a vacina contra HPV também é uma vacina importante para os pacientes especiais, né? Aqui, agora, falando de doença pneumocócica, a doença pneumocócica, ela também tem uma condição relevante com relação à clínica de pacientes com várias comorbidades, né? Esse slide aqui mostra diferentes doenças ao longo do tempo, aqui não, na verdade, aqui não é tempo, diferentes doenças e em casos por 100 mil habitantes. A gente observa aqui, por exemplo, para a gente ir mais direto ao nosso ponto, doença renal crônica.
a gente já, de uma forma geral, pacientes com mais de 60 anos, né, 65 anos, são mais acometidos com a doença pneumocócica. E a gente observa até que a gente tem uma incidência maior de doença pneumocócica em pacientes renal crônicos do que em pacientes HIV positivos. Ou seja, a vacina contra a pneumonia é importante para todo mundo, principalmente para os nossos pacientes renais crônicos, né? Dentre os pacientes especiais. Mas a notícia boa é que nós temos vacinas, né? Como o doutor Servino já falou, o calendário vacinal hoje em dia ele já está bem completo, com vacinas já bem selecionadas e bem descritas para a população, prematuros, crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos e pacientes especiais, que é o caso dos nossos pacientes nefropatas, né? Aqui, como o Servino também já mostrou, aqui eu queria chamar a atenção, porque nós temos o nosso calendário do Richer Vacina baseado no calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações e baseado no Programa Nacional de Imunizações, PNI. Aqui é só para ilustrar e mostrar para vocês que no serviço privado nós temos mais vacinas que o sistema público. São serviços complementares, o sistema privado de vacinação complementa o SUS, então é um trabalho em conjunto que ajuda principalmente no aumento das coberturas vacinais que andam tão críticas no dia de hoje. Aqui, para falar para vocês, no serviço o Richer Vacina, nós já temos mais de 20 vacinas disponíveis no nosso portfólio. Isso vai de vacina da gripe, vacinas do calendário infantil, vacinas importantes como a tríplice bacteriana, meningite B e a CWY, vacina contra HPV, e mais recentemente a vacina contra herpes zoster, recombinante, como o doutor Servino falou, que é uma vacina inativada, né? E recomendada também para os nossos pacientes especiais, por ser uma vacina mais segura que uma vacina atenuada para essa população delicada. E, por último, e não menos importante, a vacina contra a Covid, que nós também adquirimos no Richer, apesar de ser uma vacina também disponível no SUS, a nossa vacina também ela é a da AstraZeneca, sendo que a nossa é importada diretamente dos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Ministério da Saúde, e mesmo assim foi até uma surpresa para a gente, que a gente achou que não fosse ter uma adesão tão grande, e tivemos uma adesão interessante de pacientes querendo se vacinar no sistema privado também. E aí tem uma série de razões que não dá tempo da gente discutir aqui. Uma questão também que nós já temos é a caderneta de vacinação, tanto para criança quanto para adulto, e é o trabalho que a gente faz no nosso serviço, que também é ajudar esse paciente a avaliar a caderneta dele. Não só a caderneta do Richer, né, mas como a caderneta do SUS e de onde ele trouxer. Então, a ideia é a gente ajudar esse paciente a verificar e atualizar essa caderneta para ele. O que a gente tem no nosso serviço, que é pensando nos médicos, pensando em ajudar os médicos com relação à vacina, que a gente percebe que falta muita informação, que hoje em dia já tem muita vacina, nós elaboramos um guia de vacinas para médicos. O que é esse guia? Esse guia ele mostra tipos de vacinas, o nome comercial de cada vacina, porque a mesma vacina, por exemplo, a tríplice bacteriana, ela tem 2 fornecedores diferentes, Refortrix e Adacel. E, às vezes, o médico ele reconhece pelo nome comercial, mas ele não sabe que tem uma outra vacina que tão boa e segura quanto aquela. Aqui a gente bota a descrição dessa vacina, nos detalhes, com a cabeça voltada para o médico,
e os esquemas que são requisitados para ela. É uma ideia de fazer, de transferir a informação para o médico da forma mais palatável, mais simples para o dia a dia dele. O que a gente tem também elaborado é um encaminhamento de solicitação de vacinas que a gente construiu. Aqui também a ideia é facilitar a vida do médico, marcando a cruzinha na vacina que ele pretende para o paciente dele. Porque também lembrar de todas as vacinas também é complexo. E a ideia é a gente facilitar da melhor forma. Já pensando nas linhas de cuidado, o que a gente está fazendo? Estamos amadurecendo a cada linha de cuidado que vai aparecendo, e a ideia é a gente fazer, isso aqui é um modelo, tá? Que a gente está elaborando de encaminhamento para a vacinação do paciente renal crônico, por exemplo. E o que o médico vai precisar passar para a gente? O nome completo, data de nascimento, normal, e ele vai colocar, encaminho o paciente na condição para atualização da caderneta vacinal. Ou seja, ele não precisa saber qual a vacina que esse paciente dele vai tomar. Esse é o trabalho nosso. Esse é o trabalho que vai ser avaliado pela equipe de enfermagem capacitada em vacina que a gente tem no RICHER, com assessoria do doutor Zerbino para casos extremos, para poder avaliar a caderneta desse paciente e fazer o melhor esquema para ele. E, obviamente, com contato, como o doutor Zerbino falou, com as enfermeiras navegadoras, que já percebemos que são peças fundamentais para a gente poder fazer um trabalho realmente robusto e forte para a adesão desse paciente na vacinação que ele precisa. Então, a ideia é nós sermos munidos de informações. Esse paciente é um candidato a transplante, ou já é um transplantado, ele é um contato domiciliar, né? Que é aquela pessoa que mora com aquele paciente, é a babá, são os filhos desse paciente que precisam estar vacinados contra sarampo, contra qualquer doença. Então, e o doador também, que é uma peça-chave para a vacinação. Né? E isso, na verdade, ainda é um esboço, tá? A gente vai amadurecendo isso, e de preferência com a contribuição de vocês crescendo com esse trabalho. Aqui para mostrar fisicamente, né, como é que a gente está com o nosso serviço hoje. Nós temos 2 salas de vacina, né, 2 unidades físicas, uma sala de vacina no RICHER, em Ipanema, na Zona Sul, uma sala de vacina na Tijuca, e um CD, né, um centro de distribuição de vacinação domiciliar, tá? Que trabalha aqui no município do Rio de Janeiro, por enquanto. Nós temos nossa equipe é formada por enfermeiras e técnicas de enfermagem, todas capacitadas e treinadas em vacinação e instruídas, né, em vacinologia. Além de, obviamente, a consultoria do nosso doutor Zerbino. E, não sei se eu corri demais, para finalizar aqui, deixo uma pergunta no ar, né? Se quem já está aí também já se vacinou contra a gripe, que é o básico que a gente precisa, que a cobertura também está baixíssima. E é isso. Obrigada. Muito bom, Patrícia. Muito obrigado. Zerbino, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, a Patrícia está descompartilhando aqui a tela. Eu vou deixar aqui aberto, por favor, para vocês fiquem à vontade, ou para fazer as perguntas aqui pelo chat, ou se quiserem abrir aí o áudio também, por favor, fiquem à vontade. Patrícia, eu ia te pedir não sei se será que você consegue compartilhar aqui o guia aqui com a gente? Não sei se você tem o PDF, de repente, para mandar aqui, que aí o pessoal já... Posso até procurar aqui.
mas eu queria mandar o guia mais atualizado, porque Então tá esse bom. guia ainda não está com a vacina da herpes zoster, que é a Zostavax, ou desculpa, que é a Shingrix nova, está com a Zostavax. Não tem a Covid, e a gente vai introduzir agora também, que é uma vacina nova contra meningite B, que está saindo agora, que é a Trumemba, que é uma vacina nova da Pfizer contra a meningite B. E aí a gente já quer mandar com isso esse trabalho já mais... Não, legal. Aí Não, eu posso tá bom. mandar para você, e você manda que eu compartilho com o pessoal. Tá, Manda essa sim. semana mesmo a gente já fecha isso. Não, legal. Tá. Assim, eu queria dar um depoimento. Na verdade, praticamente 100% dos pacientes que eu recebo a primeira vez no consultório para atender, eles não estão adequadamente vacinados, né, doentes com doença renal crônica. É muito raro, assim. Praticamente 100% não estão com o esquema vacinal completo, e esse é um ponto importante, e principalmente para os doentes, né, com a doença avançada, que, enfim, que tem a proposta ali de transplantar. Eu acho que vocês estarem próximos, realmente aqui da linha de cuidado da nefrologia, dos enfermeiros e das enfermeiras navegadoras, é fundamental para a gente poder aproveitar esse ponto de oportunidade. E acho que um ponto que vocês colocaram que é muito importante também é a questão da vacinação quanto mais precoce possível, né, no doente renal crônico, porque ele é um doente que, na maioria das vezes, ali ao longo do tempo, a doença vai progredir, por mais que a gente faça os devidos tratamentos, alguns eles acabam evoluindo, né, com a progressão da doença. E a resposta, né, quanto mais precoce esse doente vacina, melhor a resposta. Então, esse acho que é um outro ponto aqui de reforço que é fundamental. O João está perguntando aqui no chat se algum dos colegas, ou até mesmo vocês aí que estão acompanhando diretamente a questão da vacinação, perceberam aí casos de GES colapsante pós-vacinal. Eu não sei se ele está se referindo especificamente à vacina de Covid-19 ou vacina em geral. João, fica à vontade, se quiser abrir aí para fazer a pergunta, fica à vontade. Essa pergunta aí é para o doutor Servino. Oi, João. Não, eu particularmente não vi, não. A gente teve alguns relatos de parvovírus, né, associado à infecção por parvovírus, mas como evento adverso, não tenho visto, não. Pessoal, por favor, alguma pergunta? Fiquem super à vontade. Oi, Camila, fica à vontade, por favor. Boa noite, pessoal. Não vou abrir o vídeo que acabei de pôr minha filha para finalmente dormir, e aí eu não estou sem condições. Eu consegui acompanhar a maior parte da aula, eu trabalho muito com transplantado, e eu tinha muito interesse em tudo que vocês tinham para falar, porque, de fato, quando a gente vai fazer a avaliação pré-transplante dos pacientes, a gente se confronta com exatamente isso que o Bruno disse. A maioria deles não é adequadamente vacinada. Então, é uma janela de oportunidade, porque, principalmente no caso do transplante, depois que transplanta, tem algumas vacinas que a gente não pode mais fazer. Então, no caso da febre amarela, é importante a gente frisar isso com os pacientes ainda antes do transplante, para eles poderem ir mais preparados para o pós-transplante. Eu só queria afirmar isso, que é algo que a gente tem discutido aqui, como falar com as diálises para reforçar a importância das vacinas. No pós-transplante agora, aqui em São Paulo, alguns pacientes acima de 50 anos, a gente já consegue dar a 5ª dose da vacina contra a Covid, e eu vejo que
isso está criando entre eles uma cultura de buscar mais vacinas, que antes eles às vezes deixavam passar, então agora eu vejo que os pacientes estão mais ativos também nisso, mais preocupados em ter o esquema vacinal completo, não só em relação às vacinas sazonais. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela aula. Obrigada, Bruno. Nada. A gente, por exemplo, a gente tem algumas pessoas aqui, porque a gente já está com alguns serviços de diálise ambulatorial, né, em alguns hospitais que a gente adquiriu. E aí, acho que, na verdade, na maior parte desses serviços, nessas regionais, o Richer ainda não atua, né, com a questão da vacinação. Mas, por exemplo, eu queria ouvir um pouco, se fosse possível, aqui, por exemplo, do João Henrique, que tem lá um serviço de crônico, do pessoal aí de Salvador. Como é que vocês fazem, por exemplo, o acompanhamento desses doentes? Vocês têm alguma enfermeira que, na verdade, faz essa avaliação? Enfim, vocês têm aí os dados da cobertura vacinal dessa população de vocês? Eu acho que é importante. E assim que for possível, né, com a expansão das clínicas de diálise ambulatorial, sem dúvida nenhuma, assim que tiver a oportunidade, acho fundamental a gente linkar isso, né, novamente nessa linha de cuidado. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos aí presentes na reunião. Eu sou João Henrique de Atibaia. Estão conseguindo ouvir? Estamos sim, João. Beleza, então. Na verdade, realmente, o tema vacinação é bem precário, né? Eu acho que não só no nosso serviço, mas em todos os serviços em geral. Nos pacientes dialíticos, a gente tem uma enfermeira que faz um controle das vacinas, mas principalmente as vacinas de hepatite, da gripe e nada mais. A gente não tem um programa de vacinação de avaliação das vacinas de febre amarela, do herpes zoster, a gente não tem nenhum controle. E ambulatorialmente, realmente, a gente não tem nenhum programa específico para isso. Eu acho que a gente precisa começar a voltar um pouco mais a visão para esse esquema vacinal. Eu acho que eu até ia pedir, mas o Bruno acabou falando, do manual, para a gente poder ter um guia para os nossos pacientes e a gente começar a seguir isso ambulatorialmente. Porque aqui no hospital a gente tem uma clínica de vacinação também, e a frequência de vacinação é muito baixa. Se a gente for pegar os números de vacinas que são aplicados, eu vi recentemente, eu não sei falar exatamente números, mas os números são baixos, tá? São bem baixos. Eu acho que a gente pode começar dentro da nefrologia e expandir isso para todas as especialidades, uma ampliação do nosso esquema vacinal aqui. Então, eu acho que agora é um momento oportuno, por isso que esse guia, eu acho que seria importante encaminhar para todos, e depois a gente divulgar isso não só na nefrologia, mas para as outras especialidades também. Legal, João. Eu acho que fica até uma oportunidade, porque, como o Servino falou, lá em Salvador, eles são avaliados, no caso, os doentes que, né, com proposta de transplante, né, são avaliados pelo infectologista para definir, né, isso, Servino, quais vacinas precisam ser feitas ou atualizadas antes do transplante. Eu acho que a gente precisa construir isso com a infectologia local, né, dos diversos serviços. A gente tem oportunidade para isso, porque é aquilo, né, todos os nossos estudantes precisam ser vacinados, 100%, não precisa ser aqueles que estão sendo preparados para o transplante. Então, esse já é um ponto fundamental, que a gente tem uma oportunidade grande, não só aqueles que estão dialisando, enfim, todos os nossos estudantes, 100% dos nefropatas precisam ter esse olhar mais cuidadoso. Então, criar, por exemplo, esse fluxo, talvez aí com o ambulatório da infectologia ou, enfim, com o apoio da CCIH local, construir isso ambulatorialmente. A gente tem a oportunidade de fazer isso com 100% dos nossos pacientes, né? E isso está muito em linha com aquele projeto que a gente vem construindo, né, dentro das linhas de cuidado se integrarem com as diversas especialidades da questão da referência e da contrarreferência. Então, assim, acho que tem uma oportunidade gigante aí. A Andrea fez uma pergunta, Servino, você está conseguindo ver o chat? Ou você quer que eu
que eu vi. Não, tô vendo, sim. Na verdade, é para os pacientes que não têm documentação de vacinação, né? Se ele tiver já a documentação de vacinação contra pólio e se ele tiver 2 doses, pelo menos, de vacina contra sarampo documentadas, você não precisa repetir antes do transplante, né? Mas o que eu acho importante, eu acho que até na linha do que acho que a Camila colocou inicialmente, né? Assim, não só a questão assim, após o transplante, algumas vacinas não são mais indicadas, né? Você não pode fazer, mas mesmo as que são indicadas, que você ainda pode fazer após o transplante, elas são muito mais efetivas se elas forem aplicadas antes do transplante, né? E aí essa linha do tempo vale para tudo, né? Então, o paciente no início, nos estágios iniciais da doença renal, ele ainda vai responder muito melhor à vacinação do que quando ele está no estágio avançado, né? Então, se a gente, dentro do ambulatório de nefrologia, faz um encaminhamento para o paciente, para que ele receba as vacinas, inicialmente, logo nos primeiros contatos dele com o nefrologista, você ganha muito em efetividade da vacina, né? Então, na verdade, como foi falado aí também em janela de oportunidade, né? Acho que quanto mais a gente retarda nesse caminho dele aí, o encaminhamento para a vacinação, também menos efetiva ela vai ser. Então, se a gente puder encontrar dentro da linha de cuidado o momento ideal, seria no primeiro contato, né, com a linha de cuidado, para que ele já fosse antes da diálise, né? O paciente com doença renal já ser encaminhado para fazer a vacinação. Vão ser os melhores resultados, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu só queria falar assim, que eu acho ótimo essa integração com outras regionais para a gente trocar ideia, trocar informação, juntar forças para multiplicar a informação, o guia, seja o que for, para a gente não fazer um retrabalho, né? E realmente proporcionar para o médico, que o médico é o prescritor dessa vacina, né? Então, se ele tem a segurança de que está prescrevendo a vacina certa, o que ele está fazendo o movimento correto, aí o nosso papel está ajudando a essa roda girar, né? E aí, assim, a gente está aqui à disposição depois, se precisar, a gente sentar com quem vocês elegerem de enfermeiras navegadoras, ou quem seria, para a gente poder caminhar com esse projeto, né? Aí o paciente se vacinar, não importa onde, né? No público, no privado, o importante é esse paciente se vacinar e na hora certa, com a vacina certa, né? E é isso. Perfeito. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Davi perguntou, Bruno, alguma vacina é coberta por plano de saúde para clínicas de hemodiálise? Como é que está hoje aqui no Rio essa situação, Patrícia? Não, isso a gente ainda não tem, né? No ICI a gente já está começando a trabalhar, a conversar sobre isso com os convênios. A maioria dos convênios não cobre vacina, mas tem convênios que reembolsam, sim. Isso a gente já sabe. Então, tem pacientes que levam a nota fiscal para o convênio dele e é reembolsado. Aí depende do convênio, né? Quanto que vai reembolsar. Mas tem trabalhos que a gente pode fazer juntos e fazer uma negociação boa, talvez internamente, na própria rede, que a gente consiga algum benefício para algum valor melhor para esse paciente, alguma coisa nesse contexto. Algumas autogestões, eles conseguem ter essa visão mais clara de que a vacina, na verdade, é uma redução de custos no médio e longo prazo, e como aquele beneficiário ele permanece um tempo maior nesse tipo de operadora, né? Porque às vezes é um paciente que está ali, trabalha, por exemplo, no BNDES, trabalha no Banco do Brasil, então o tempo de permanência na operadora é maior do que numa seguradora, vamos dizer assim. Eles acabam, muitas vezes,
fazendo os acordos comerciais e aí é como a Patrícia falou, cobra ou reembolsa, enfim, aí depende. Mas isso é mais comum realmente com, né, com as autogestões. As seguradoras isso é menos comum por conta dessa visão, vamos dizer assim, mais a curto prazo, né? Que teoricamente o segurado vai permanecer um tempo menor ali no plano e depois de 5 anos ele vai trocar de plano e tudo mais. Mas ele Mas vai ficar, mas ele vacinado, ele vai internamento, vai, né? exatamente, Aquilo tudo, né? exatamente, Mas, exatamente. enfim, o que Mas é não uma visão muito é, muito estreita, né? Muito é, muito é, fechado, mas é exatamente isso. isso. Isso sem contar, né, a importância da vacinação também para o absenteísmo, né, o quadro de funcionários, né? Você tem quadro de funcionários de hospital que você não quer que eles faltem por uma gripe, por uma Covid, né? A gente sofreu ainda a Covid, né? Cada um com Covid ficava uma semana, 10 dias fora. Certamente. É puxado, né? É. Então, é muita coisa que a gente pode trabalhar e, no final, todo mundo ganha. Bom, pessoal, doutor Hélio, Cerbino, Patrícia, eu queria realmente agradecer a vocês pela disponibilidade. Eu acho que é uma oportunidade aqui dos colegas das diversas regionais também já estarem aqui mais próximos, né? Porque sempre quando a gente faz essas sessões, né, o pessoal fala, o exame é feito lá no Richie, agora eles já sabem que tem lá o doutor Hélio, já sabem quem é o doutor Hélio, né? Vacina, já conhecem aqui o Cerbino, conhecem a Patrícia, então essas coisas vão se aproximando. Acho que mais recentemente o Rogério deve ter falado aí com o Hélio a respeito de alguns projetos, então a gente vai criando essas conexões, né, que eu acho que são fundamentais para a gente ter essa visão e trabalhar como rede, né? Por exemplo, vocês estavam comentando da questão ali do documento, daqui a pouco os prontuários, se Deus quiser, estão integrados, vocês vão ter acesso a isso. Então, poxa, vocês vão conseguir, de repente, a gente já cria a questão de um encaminhamento utilizando, né, o próprio prontuário, a enfermeira navegadora vai ter acesso, vai conseguir facilitar o controle ali da revacinação, da necessidade de revacinar, isso tudo vai estar de forma mais estruturada e essas integrações que a gente vai aos poucos construindo, mas foi uma excelente oportunidade. Eu queria agradecer a todos mais uma vez pela presença e, enfim, por favor, quando tiverem novidades, sintam-se totalmente aí à vontade para bater aqui na porta da nefrologia e pedir para a gente fazer qualquer coisa em conjunto que a gente está super à disposição, tá bom? E aí Pode deixar. vamos encerrando aqui e uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Bruno. Obrigada, Boa noite. Boa noite.